A todos que assistem o culto nesta manhã, saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo a todos neste segundo domingo do tempo da Quaresma, com as palavras de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por Deus ter nos amado tanto, nós queremos ouvir o primeiro hino desta manhã. Te agradeço. Convido a cada um para inclinar sua cabeça em respeito a Deus e em pensamento fazer a sua confissão de pecados a Deus. Convido você a pensar na sua vida, em todas as coisas que você fez de errado, nas coisas boas que você deixou de fazer, e em pensamento peço que você peça perdão a Deus. Enquanto cada um faz a sua oração silenciosa e individual, nós ouvimos o hino
infinita graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. E a todos que se arrependem sinceramente dos seus pecados, nós sabemos que Deus perdoa. E eu anuncio este perdão através das palavras de Lucas capítulo 19, versículo 10, onde Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A você que se arrepende dos seus pecados, anuncie o perdão de Deus, em nome dele, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, tu nos convidas com amor todos os dias a renascer para uma vida contigo. Este convite foi feito através de Jesus, que veio a este mundo, ensinou os valores do teu reino de amor, sofreu e morreu na cruz por nós. Sensibiliza, toca o nosso coração para aceitarmos o teu convite. Obrigado que tu nos presenteias com tanto amor. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração de hoje. Tu és fiel, Senhor. Fiel Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem pois te louvar. Pelo perdão tu dás paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no ouvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pelo perdão tu dás paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no ouvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Fiel a E nós queremos ouvir o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão hoje, de João capítulo 3, versículos 1 a 17. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos:
como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E, do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui estas palavras do Evangelho de João para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, o texto de João, capítulo 3, nos traz o diálogo de Nicodemos com Jesus e tem como centro a afirmação de Jesus que é preciso nascer de novo, no versículo 7. Ora, este nascer de novo não é literalmente voltar ao ventre da mãe e renascer como bebê. Este nascer de novo implica em um novo começo, com novos conceitos de vida, com novas concepções de fé. Que novas concepções seriam estas de que Jesus nos fala? Temos a indicação que deve-se nascer pela água e pelo Espírito. Isto nos aponta para o batismo de Jesus. E quem é batizado adota os preceitos e as concepções de Jesus. Ora, se formos olhar, Nicodemos é um fariseu. Diz o texto que ele era um líder dos judeus. Assim, o texto quer nos mostrar a concepção de salvação na fé cristã, confrontada com a forma de crer israelita, com a concepção de salvação do judaísmo. Para bem entendermos isso, precisamos perguntar: o que é crer para Nicodemos? Nicodemos, como disse, é um fariseu. Diz o texto, líder dos judeus. Ele é uma autoridade judaica, portanto, conhecedor da Sagrada Escritura do Antigo Testamento, da lei de Deus. E para ele, crer significa ser fiel à lei de Deus, cumprindo-a à risca. Cumprir da melhor maneira os mandamentos divinos. E é esta observância às leis divinas que traz a salvação ao ser humano. Essa observância à lei divina também ajudaria para que o Messias esperado pudesse vir logo e instaurar o reino de Deus. Assim, a salvação, o ver o reino de Deus, não é uma obra divina pela graça de Deus, mas um pagamento, uma retribuição de Deus pela conduta correta da pessoa, daquele que crê, daquele que cumpre a lei divina. Seria então mérito da pessoa por sua obra, por sua ação boa, por seu esforço
cumprindo a lei divina. Jesus, por sua vez, coloca outra concepção de salvação a Nicodemos quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, nascer de novo, literalmente, é algo impossível ao ser humano. O ser humano nasce, cresce, vive e morre. Não pode nascer de novo biologicamente. Por isso Nicodemos pergunta: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer outra vez? A resposta é lógica: não pode. Usando esta figura, Jesus quer dizer a Nicodemos: abandona esta tua forma de pensar, os teus preceitos religiosos. A salvação não é produzida pelo ser humano, não é uma obra humana, é uma obra divina. Neste sentido, já nos aponta o Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículos 26 e também o versículo anterior a este, o 25, quando relata o diálogo dos discípulos com Jesus. Quando os discípulos perguntam para Jesus: quem pode ser salvo? E Jesus responde: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, não é o cumprimento da lei de Deus que determina a salvação, mas a fé, o nascer de novo. E a fé, o nascer de novo, é algo dado por Deus, por seu Espírito Santo, conforme podemos ver em Romanos capítulo 10, o versículo 17, e também Efésios 2, 8. E assim, a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Também nos versículos 13 a 17 do nosso texto, Jesus fala da sua morte na cruz, colocando de forma clara que Ele é o Salvador, o Filho de Deus. Coloca de forma clara no versículo 16 que a salvação não é obra do ser humano, mas obra divina recebida pela fé. Diz o versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 14, ao citar o exemplo da serpente de bronze que Moisés colocou sobre uma haste no deserto para salvar as pessoas mordidas pelas serpentes, Jesus quer lembrar isto também. No deserto, salvar a vida não dependia das pessoas, mas dependia da bondade de Deus, que teve compaixão da revolta de Israel contra Deus e permitiu que a pessoa que olhasse para a serpente de bronze não morresse do veneno da serpente. Salvação sempre foi e ainda é obra divina e não humana. E quando Jesus fala em nascer de novo, em nascer pela água e pelo Espírito, ele nos faz recordar do batismo. No batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Assim também nossa igreja diz a respeito do batismo: no batismo morremos para o pecado, ressurgimos mediante o lavar regenerador do Espírito Santo para uma nova vida a cada dia. O apóstolo Paulo também relaciona o batismo com um novo renascimento
ao dizer que ser batizado é morrer e ressuscitar com Cristo, em Romanos capítulo 6. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E nesse sentido também o reformador Martim Lutero diz: o batismo significa que, por arrependimento diário, a velha pessoa em nós deve ser afogada e morrer com todos os pecados e maus desejos. E por sua vez deve sair e ressurgir diariamente nova pessoa que viva em justiça e pureza diante de Deus para sempre. Assim, dia após dia, nós devemos nascer da água e do Espírito. Dia após dia, precisamos aceitar a graça de Deus, que nos abençoa e salva em Jesus Cristo, nos dispondo a ser cristãos de fato, vivendo em novidade de vida, como diz Paulo. Para finalizar, gostaria de lembrar uma palavra do reformador Martim Lutero, que expressa de forma clara esta nossa dependência total da graça de Deus, através de Jesus Cristo, através da confissão de fé que Lutero escreveu. Confissão de fé que já lembrei também em outra ocasião, mas que cabe aqui relembrar. Diz Lutero: até o momento, por minha maldade e fraqueza congênitas, fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Se não puder crer que Deus, por Cristo, me vai perdoar o meu falhar, que dia por dia lamento, eu estarei acabado, terei de desesperar, mas isto jamais farei, pendurar-me num galho como Judas, isto eu não vou fazer. Vou pendurar-me no pescoço ou então nos pés de Cristo, bem como a pecadora o fez, apesar de eu ser pior do que ela. Vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. No dia do juízo final, ele dirá a Deus, o Pai: este penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que ele nada guardou, transgrediu todos os teus mandamentos. Pai, mas ele se pendura em mim. O que importa? Eu morri por ele. Deixa ele entrar. Esta será a minha fé. Que possamos reconhecer isto e nos colocar completamente nas mãos de nosso Senhor, dizendo: eu sou teu, salva-me, porque sem ti eu estou perdido para a eternidade. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração logo de manhã. Logo de manhã quero te buscar.
junto comigo, fazer a nossa profissão de fé nas palavras do credo apostólico, e o credo apostólico deixa claro na sua segunda parte que é por Jesus Cristo que nós somos salvos, e não por mérito nosso, não por recompensa de Deus a minha boa ação, a minha boa conduta. Nós dependemos única e exclusivamente de Deus para a salvação eterna. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido você a curvar a cabeça em respeito a Deus para orarmos, e após a oração, convido você a orar comigo o Pai Nosso. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por este texto que traz o diálogo de Nicodemos com Jesus. Esse texto e estas palavras de Jesus querem nos dizer de forma clara: nunca queiras ter a salvação por teu mérito, por teu merecimento. Tu és um simples ser humano, tu és pecador, e somente por mim, pelo meu sacrifício que fiz na cruz por ti, é que tu podes ser salvo. Renasça, abandone um conceito errado de fé e renasça para a nova fé, para uma nova maneira de acreditar em Deus, de que nós dependemos totalmente da graça divina. É isto que Jesus quer nos ensinar. E nós tantas vezes queremos ser autossuficientes, queremos ser aqueles que merecem algo de Deus. O que merecemos de Deus é a perdição eterna, nada mais. Mas Deus teve compaixão de nós e nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Que na fé em Cristo, de que Ele fez o suficiente para nos salvar, possamos viver. Assim, ó Deus, guarda-nos sempre em teu amor, e que confiemos a cada dia, a cada manhã, total e completamente, a nossa vida às tuas mãos. Em nome de Jesus oramos. Ele que ensinou os cristãos do mundo inteiro a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje,
o amor de Jesus. Deus querido trouxe paz ao nosso coração, perdoou e iluminou com seu imenso amor. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Foi ferido lá na cruz para dar-nos salvação, reviveu para nos levar ao lindo eterno lar. Impossível compreender o amor de Jesus, nosso Salvador. Viveremos para agradecer, louvar o seu amor. Vem, amigo, vem cantar comigo esta canção, exaltar, glorificar o nome do Senhor.